por que é importante entender o verbo echar? Primeiro, eu quero destacar a pronúncia desse verbo, tá? A gente fala echar, sim? E não echar. Então, CH em espanhol é como a palavra tchau do português, ok? Echar e não echar. Perfeito? Por que é importante estudar, entender esse verbo? Porque é muito usado mesmo, gente. Existe uma ampla variedade de frases idiomáticas que usam este verbo. E seu significado depende do contexto, tá? A gente vai ver muitos exemplos para que você entenda como ele funciona, sim? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Ella se echó de cabeza al agua. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários. Escreve a tradução, tá bom? Então, escreve em português. O que significa, nesse caso, isso daqui? Ella se echó de cabeza al agua. Segunda frase. Échale más azúcar a tu té. No está muy dulce. O que isso significa? Novamente, faz a tradução, tá? Para o português. Lembre que é muito importante entender esse verbo, mas sempre entender ele num contexto, tá? Por isso que eu gosto tanto de ensinar com frases, porque assim não é uma palavra solta, né, que a gente vai estudar. Ella se echó de cabeza al agua. Perfeito, Rossi. Ela se jogou de cabeça na água. Então, vamos lá colocar a tradução, né? Aqui seria ela, perdão. Eu troquei depois. Então, ella se echó de cabeça al agua. Repete em voz alta. Em português seria ela se jogou de cabeça na água. De cabeça. Então, presta atenção. Ella se echó. Nesse caso, quer dizer se jogou. Agora, nessa frase, échale más azúcar a tu té. No está muy dulce. Ok, então vamos ver a tradução. Coloque mais açúcar no seu chá. Não está muito doce. Resumo, por que você tem que entender o verbo echar? Echar. Vamos falar em espanhol, tá? Porque o verbo tá em espanhol. Em português, geralmente a gente fala echar, né? Mas não, é echar, ok? Como tchau do português. Porque é muito usado, né? Tem muitas expressões que usam esse verbo e o significado depende do contexto. A gente viu dois exemplos, por exemplo, ella se echó de cabeza al agua, seria se jogou. Échale más açúcar a tu té. Coloque mais açúcar no seu chá, ok? Então, aqui tem dois significados diferentes. Depende do quê? Do contexto. Por isso que a gente hoje vai estudar várias frases, para que você entenda finalmente o verbo echar, sim? Muito bem. Por que muitos brasileiros se confundem com o verbo echar? Porque o verbo echar é um verbo que pode ter diferentes significados, como a gente já viu. Então, isso deixa a nossa cabeça, né? Realmente, a gente pode se confundir mesmo, né? Porque é um verbo que depende do contexto. Simples assim.